Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Salve, salve condomínios! Bom dia para você que começou a se ligar no nosso programa de sábado, de todos os sábados às 11 horas, o nosso tradicional Sindicast do Sindiflix. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a Cristiane Everton. Isso porque nos últimos programas a gente veio falando de condomínios inclusivos e quisemos convidar alguém do seu lugar de fala para falar sobre autismo. A gente sabe que os autistas eles precisam se identificar com pessoas que vão dar a ele um ar da sociedade de que não há discrepância, do quanto é possível você levar uma vida mais do que normal. E a Cristiane veio aqui contribuir exatamente para que haja essa identificação com outros autistas que nos assistem, com mães de autistas, com familiares, com conhecidos e com todos aqueles que estão juntos com o Sindiflix nessa causa de tornar o condomínio e a sociedade mais inclusiva. Cristiane Everton, muito bom dia para você, é um prazer enorme estar falando com você. Quero pedir para você se apresentar para a nossa audiência. Quem é Cristiane Everton, onde nasceu, onde vive? Se apresenta aí para todos eles que querem te conhecer. Oi, meu nome é Cristiane Everton, eu trabalhei em Ribeirão Preto como arquiteta. Eu sou autista e disléxica. Eu sou mãe de um menino de 14 anos, que é Asper, e eu nasci em Guajará-Mirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia. Metade da cidade é Guajará-Mirim, metade Guaiará-Mirim. Eu cresci em Manaus, estudei em São Paulo, fiz Belas Artes. Eu trabalhei em Brasília, Três Lagoas, Dourados. Tem trabalho meu aqui em Miami agora, Manaus. É isso aí. Bastante coisa, bastante coisa. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Lobão, sou advogada condominialista há muitos anos e todo sábado estou aqui na telinha do Sindiflix para a gente conversar um pouquinho sobre condomínios e sobre temas que transbordam nos condomínios, né? A gente tem, como a gente já vem falando aqui, a gente tem recebido muitas causas, muitas demandas e muitas discussões a respeito da inclusão nos condomínios. Quando eu falo inclusão, eu não estou falando só de acessibilidade, eu estou falando de muito mais que isso. Eu estou falando de diminuir preconceito, diminuir discriminação, de fazer com que a sociedade seja mais completa e mais integrada. E você, síndico, você que é morador de condomínio, está aí exatamente para poder auxiliar nessa nossa inclusão, nessa vontade que a gente tem de idealizar a inclusão nos condomínios, tá bom? Para você que ainda não conhece o Sindiflix, www.sindiflix.com.br. Cris, eu vou me permitir chamar ela de Cris, gente, porque eu já tenho uma grande admiração, eu já tenho um carinho muito grande por ela, pelo que a gente veio conversando para fazer esse programa especial para você. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho da sua profissão e me contasse o seu histórico profissional, né? Eu vou depois mostrar aqui um pouquinho do seu site, do site dela, que eu achei maravilhoso. Mas se apresenta um pouquinho da tua formação e do teu histórico profissional. Então, eu comecei fazendo faculdade de engenharia, por conta da exata. Eu tenho uma dislexia muito alta, por isso é difícil. Eu ia fazer psicologia e resolvi fazer engenharia por causa da exata e para lá, só um minuto. E no decorrer da faculdade, que eu ia muito bem,
eu era a primeira aluna em cálculo, geometria analítica, independente do atraso que eu ainda tinha nessa época. Na verdade, eu tenho até hoje, mas agora é um pouco menor. Eu decidi mudar para arquitetura porque eu desenhava muito bem, eu tinha habilidade com desenho desde novinha. E eu ouvia minha mãe dizer: você vai construir as coisas de outras pessoas desenharam. E eu pensava: é verdade, eu tenho que construir o, o que eu desenhei, né? Porque eu não só trabalhei como arquiteta projetando, mas também construindo, decorando. E tudo nasceu porque eu queria entender como as coisas funcionavam. Eu queria entender como um prédio parava em pé, como era a estrutura, como era a parte de hidráulica. Essa curiosidade eu acabava com as minhas bonecas, né, quando era criança. Eu abria todas para ver como elas funcionavam. Eu cheguei a serrar pé de sofá para entender o equilíbrio do sofá. E isso deu certo, porque no futuro eu me dediquei à área da construção e em várias cidades, estados, como eu já disse. Eu acho que eu sou uma profissional que abrangiu todas as áreas que eu podia aí no Brasil. E eu agora estou aqui há 5 anos nos Estados Unidos, né, em Hollywood, atendendo Miami, toda essa região Fort Lauderdale. Foi difícil porque aqui a gente não usa centímetro, a gente usa índices, a noção do espaço é diferente, as normas são diferentes e a forma construtiva é totalmente diferente. E eu aproveitei a época da pandemia para estudar e eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, né? Eu cheguei aqui, eu falava yes, no, thank you, só isso. Nossa, que desafio, E Cris. por causa da dislexia, eu nunca fiz inglês. Mas eu aprendi. Eu aprendi porque eu sou determinada e eu acho que todo autista é determinado. Muito bom. E aprendi e estudei inglês. Eu não estudei o inglês, eu aprendi na vida o inglês. Eu estudei a arquitetura em si. Muito bom. Eu vou pedir para o Max colocar um pouquinho do site dela para vocês verem a incrível arte que a Cris consegue fazer. E olha só, gente, olha as construções, os designs, é realmente uma perfeição. Queria morar em todas elas, Cris. Queria morar em todas. Olha esse piscinão. Tudo muito, muito lindo. E, Cris, essa dificuldade que você passou de ir morar fora, esse desafio, né? Esse desafio de ir morar fora. Você já tinha o seu filho, né? Você comentou aqui que você... Como que foi? Por que você decidiu ir morar fora? Eu vou te falar, a vida eu acho que de todo autista em si é uma luta, né? A gente está vencendo todos os dias. E a gente usa essa dificuldade mais para vencer. Esse obstáculo para a gente não é ruim, é bom. Então, eu gosto de obstáculos, eu gosto, o quanto mais difícil para mim me dar vida novamente. Eu estava há muito tempo no local, eu estava 16 anos em Ribeirão Preto, e era a hora de mudar. E eu era divorciada, já podia ir embora, e eu fiquei presa mais por causa de relacionamento muito tempo. E meu filho nasceu prematuro, de 28 semanas, e eu tive que esperar ele ficar saudável. E, na verdade, eu ia para a Itália, porque meu filho tem a cidadania italiana. Um mês antes, eu mudei de ideia e resolvi recalcular minha vida. E reescrevi a minha história em outro local para dar um jeito em um mês. Em um mês eu aluguei minha casa, em um mês eu peguei meus documentos, em um mês eu rearrumei minha mala com roupa de calor e vim embora para cá. Que mulher decidida, hein? Nossa, que mulher decidida mesmo. É de se admirar. E, Cris, a gente está falando aqui dos obstáculos e tudo. Eu queria saber como foi, em que momento se deu o diagnóstico de autismo para você, e se você puder compartilhar também o diagnóstico do seu filho, né? Como que foi esse momento e, enfim, o que você imaginou, né, da sua vida naquele momento do diagnóstico? Então, eu já sabia que eu tinha uma diferença, na verdade, várias.
Eu tenho muitas irmãs, eu tenho 4 irmãs, e eu sempre tive dificuldade de fala, eu demorei para caminhar, passaram muito sebo de carneiro nas minhas pernas, porque naquela época ninguém sabia. Então, nós éramos classificados como retardados ou loucos, era isso. E eu sabia, meu pai era médico, hoje falecido, ele dizia, você tem as diferenças, eu não sei nomear, mas a gente vai dar um jeito de resolver isso. E eu sabia que eu tinha que vencer as dificuldades. Desde nova eu sabia dessas dificuldades, principalmente da dislexia, porque eu não calculo a distância de uma bola, eu não podia jogar um vôlei, como todo mundo na época jogava. Eu escrevo ao contrário, eu escrevo a palavra ao contrário, por sinal, isn't, para mim é um caos, porque eu boto ao contrário. E meu cérebro não lê muitas palavras, tem palavras que meu cérebro não aceita, tipo casa, eu escrevo casa o tempo inteiro, eu escrevi em português casa, e eu escrevi errado, por mais que eu repetisse, eu fizesse isso 1000 vezes, eu escrevi errado. Eu não acendi um fósforo. Você me vê hoje, é bom, as mães que têm um filho autista e estão me vendo agora, pensam, ela é porque ela é do tipo, ela não tinha assim muitas dificuldades. Sim, eu tinha. Eu até os 18 anos eu não falava direito, eu não acendia um fósforo, eu não compreendia muitas coisas, eu não compreendia a ligação das coisas. Tipo, eu vou te dar um exemplo. A minha mãe falou assim, vai buscar o cigarro. Uma pessoa que vai buscar um cigarro, ela busca o cigarro e o isqueiro que está ao lado e o cinzeiro. Eu buscava só o cigarro. E a minha mãe falava assim, mas por que você não pegou o isqueiro? E eu ficava pensando, mas por que eu preciso buscar o isqueiro? Eram situações como essa, que o meu cérebro não fazia essa ligação por muitos anos. Então, a mãe tem que ter paciência, porque não importa o tempo, uma hora o nosso cérebro vai se coordenar, vai tomar ligações, vai fazer a ligação das coisas que parecem estranhas para as pessoas e que a mãe tem que ter paciência, porque cada filho é um tempo. E eu lembro quando eu cheguei para fazer a faculdade, minha mãe falou, todas as minhas irmãs na faculdade, olhou para mim e falou, você não precisa fazer, porque eu sei que você tem dificuldade. Eu falei, não, eu preciso fazer mais que todos, porque eu preciso burlar minhas dificuldades. Eu preciso criar um caminho que é a vida do disléxico. O que o disléxico faz? Ele estuda diferente de uma pessoa estuda normalmente. A gente cria desenho para relembrar as coisas, porque a palavra não grava. Então, eu criava desenhos para relembrar tudo que eu estudei. E isso voltando agora, quando eu recebi que eu era autista, foi depois do meu filho. Na verdade, me deram um nome, porque o meu filho, eu via as dificuldades dele, eu achava que ele era igual a mim. Eu falava, ele é só igual a mim. Então, como eu não tinha nome, ele não tinha nome. E eu achava que ele tinha sequelas da prematuridade, porque ele ficou entubado quase 1 mês e 2 meses no hospital, muito bebê. E eu achava que era isso, eram sequelas. Ou que ele me puxou. E então eu sabia lidar com ele, porque eu soube lidar comigo. E uma amiga um dia disse, nós precisamos te levar num psicólogo e levar o Lourenço no psicólogo. Eu falei, ok. Porque o seu filho tem o que o meu filho tem. Aí eu falei, o que seu filho tem? E ela falou, o psicólogo vai te dizer. E o psicólogo me falou que ele tinha autismo. Claro que eu não vou te falar que eu ouvi isso e aceitei, até porque para a gente, a aceitação é um pouco mais difícil do que para o neurotípico. A gente precisa adaptar a mudança, aceitar. Só que nós aceitamos melhor. Nós só temos o choque maior. Porque tudo para a gente é mais intenso. Só que para a gente é melhor porque é intenso, mas acaba mais rápido. O neurotípico, ele prolonga a dor dele. Nós não sabemos prolongar a dor. E aí eu aceitei. E o psicólogo do meu filho resolveu me avaliar. Ele falou, não é o que seu filho é igual a você. Você não enxerga, mas o seu universo é diferente do nosso. Porque para você é normal. E é normal. E aí eu fiz avaliação, eu tive avaliação no Brasil, agora eu fiz aqui nos Estados Unidos, achei até que não ia dar nada, porque eu já estou com 51. E não, eu dei um quadro muito alto. E ele ainda encontrou mais coisa em mim. E
E eu me senti fortalecida com isso, porque eu sei que quanto mais eu tenho, mais eu saberei cuidar do Lorenzo, direcionar o Lorenzo. Eu vou te dizer que, enfim, não é similar, mas dar um nome às vezes ajuda muito, né? Ano passado, na minha família, a gente passou por uma situação muito, muito dolorida e que ganhou uma repercussão, assim, do mercado. E quando foi dado um nome, olha, o que você está passando é gaslighting, o que você está passando é um abuso psicológico, é um abuso emocional, aquilo na gente, a gente começa a entender que não é normal o que eu estava passando e que a gente tem que sair daquela, né, aquele ciclo de violência e de não compreensão da situação. Então, apesar de ter sido, nossa, mas como assim? Eu sou uma pessoa, né, eu não sou leiga, eu sou uma pessoa esclarecida. Como é que eu estou passando por uma situação dessa e não me dei conta, né? Como é que eu não notei? Então, eu acredito que, às vezes, o sentimento é parecido, né? No sentido de que, poxa, eu sabia que eu tinha essa dificuldade e não descobri, mas finalmente foi dado um nome. Isso. É. Ter nome é melhor. Exato. Eu acho que, na verdade, não para rotular, mas para fins de que a gente possa se cuidar, conviver e aprender os sentimentos que giram em torno disso, né, Cris? Não, e você sabe que você não está sozinho, você encontra pessoas como você. É, Você consegue encontrar pessoas como você, porque não é fácil você crescer e não ser igual às outras crianças e não entender o porquê. E você não encontrar ninguém igual e você se questiona, muitas vezes se questiona, ah, por que que eu reajo dessa forma? uhum, Por que que eu sou mais dramática? E por que que eu não faço drama tão longo? Entendeu? Ter um nome foi assim, foi um alívio na minha vida. Por isso e pelo meu filho, eu me senti mais tranquila quanto o meu filho. E eu me sim. sinto tranquila de falar para as mães que têm um filho com autismo, tá tudo bem, Sim. tá tudo bem. A gente está falando muito da maternidade e do quanto essas pessoas que estão ao redor do autista formam essa rede de apoio, esse vínculo, né? E que elas precisam saber lidar. A gente falou de paciência, né? Precisam estar capacitadas para lidar com os desafios do dia a dia. Dentro da tua jornada, Cris, seja como pessoa autista ou como mãe de autista, quais foram ou quais têm sido ainda os maiores desafios que você tem enfrentado? Então, eu fiz uma relação dos desafios aqui, porque só de estar aqui falando contigo já me deixa nervosa, porque eu sei que não somos só nós duas. E olha, eu Que te outras pessoas vão agradeço ver isso muito, para mim é viu? invasivo. Esse Mas eu desafio. preciso falar porque eu sei. Às vezes eu tenho vontade, quando faço descobertas, de pegar um megafone enorme e gritar para as mães: presta atenção, não sofre com isso não, porque isso é tão fácil de resolver. Muito Então, bom. o que eu botei de desafio é ser flexível. Isso é difícil para a gente ser flexível, entendeu? Isso a gente tem que quebrar em pedaços para ser flexível. Isso porque nós somos muito alinhados a regras, a tudo correto, a entender que tudo tem que ser correto, não e entender que as coisas, a gente não tem controle. Isso todo mundo tem, neurotípico também. Só que pro autista, essa flexibilidade é um pouquinho mais jogo duro, sabe? E o controle da ansiedade, nós temos uma ansiedade um pouquinho maior do que o normal, né? Mas a nossa ansiedade é de momento. Eu digo que às vezes é mais fácil ser um autista do que ser um neurotípico, porque a nossa ansiedade ela vem gigante, tanto que as pessoas falam que nós somos dramáticos, né? Porque na hora que a coisa acontece, para a gente é gigante, nós temos ansiedade, nós temos angústia, nós temos angina de angústia, às vezes em coisas simples, e não temos controle disso. Isso é o nosso cérebro que nos engana. E eu digo sempre para o meu filho: aguenta amanhã, porque no dia seguinte parece que nada aconteceu para a gente. Nós lembramos do acontecido, mas o nosso cérebro ele não se expande
para espalhar isso em toda a região do nosso cérebro. Parece que a gente contrai, que diminui. E o neurotípico não, aquilo é gradativo, ele vai crescendo, 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 vai massacrando ele às vezes a vida inteira, ele carrega aquilo a vida inteira. Nós não carregamos. Isso é mais fácil para a gente. E a adaptação foi difícil, assim, o meu desafio, a adaptação, tipo, eu sei que eu preciso ser, como é que é? Vamos falar polite, assim, Educada. sutil. Tá. Sutil em algumas reações que eu preciso responder, falar com as pessoas, até porque eu tenho meus clientes e eles vêm pouco, ainda bem, eles não vêm muito, vem sempre o cliente, a esposa, no máximo um filho, mas eu preciso. Às vezes eu quero explicar alguma coisa e eu não consigo. Eu já passei em situações difíceis, principalmente na hora de morte. Eu sei que se tiver algum amigo ouvindo isso, vai entender. Tipo, se eu sei que tu tens um parente que está doente, é idoso, já fez o que tinha que fazer, ele é idoso, ele está no hospital, ele está sofrendo, e de repente tu chega e me fala, esse idoso sua avó, minha avó morreu. Eu tento, mas é difícil, eu falo, graças a Deus, que bom, ela está bem, ela faleceu. Tu vai olhar para minha cara e dizer assim, ei, você tá doida? Eu tô sofrendo. Mas na nossa concepção, o correto é pensar na dor maior. Quem tem dor maior é quem está no hospital, não é você. Sinto muito. Eu estou pensando em quem tem a dor física, que é insuportável. Eu não estou pensando em você que vai sentir saudade. Eu sei que vai ser difícil para você, mas para ela estava pior. Então, eu vou falar o que eu penso. Eu tento controlar isso, mas é muito difícil. Eu já ensaiei frases, eu tento, eu procuro tentar ficar calada, mas o meu cérebro trabalha de uma forma diferente, que eu, com 51 anos, eu tento controlar, mas é difícil, porque eu penso no que é lógico, não no que vai ser sutil para ti ou vai te agradar. E isso, às vezes, machuca as pessoas. Mas eu não tenho o total controle, mesmo com a idade que eu tenho. Isso é difícil de controlar. É uma coisa que eu acho que o autista vai levar a vida inteira tentando ter essa sutileza. Aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque aqui eles preferem a verdade. Tipo, eu chego e digo, você vai na minha festa? Não, eu não vou. Eu não vou, obrigada. Ok. No Brasil, se eu falar isso, as pessoas me olham, nossa, mas você é grossa. Não, eu não sou grossa, eu sou verdadeira. Eu não quero que você coloque um local para mim na mesa, faça mais comida, e eu não vou. Só para ser educada com você. Me desculpa. E isso me criava situações difíceis. Aqui eu estou, assim, numa situação mais fácil, né? E para terminar, o ajuste da dislexia. Os ajustes da minha vida, como eu já expliquei aqui, é difícil eu procurar um caminho para estudar, mas eu vou procurar. Então, tem pessoas disléxicas que me procuram e eu explico isso. Porque você tem problema, você não vai fazer uma faculdade? Mas o problema para que é? Para resolver. Então, vamos resolver o problema. Vamos procurar um outro caminho. Se você não consegue dessa forma, você vai conseguir de outra. Mas eu vou repetir várias vezes. Repita. Uma hora acaba. E vai ficar. Então, esses são os desafios que eu enfrentei. E enfrenta até hoje. E meu filho enfrenta. E o seu filho em casa vai enfrentar. Isso que e eu não ia é ruim, dizer. não. Te transforma em forte, em determinado. É uma lição de vida para qualquer um que te ouve falar de superações e de obstáculos e que os problemas estão aí para ser resolvidos. E quando você fala assim, de se controlar, o que eu espero que as pessoas que estão assistindo a gente note é que a empatia tem que vir também nossa. Você está se esforçando tanto para ter empatia que essa questão da interação social é o que se costuma dizer, né? Não é que o autista ele não ligue, não é que ele não se importe. É que há uma dificuldade de chegar ao mesmo ponto que as pessoas neurotípicas têm, né? Há uma distinção em chegar ao mesmo ponto, mas não de não se importar, pelo contrário. Então, acredito que uma das missões que a gente tem em falar com você e trazer o tema para todos que nos assistem é demonstrar que a empatia também tem que vir dos neurotípicos.
a forma como você vai se colocar diante de uma situação não significa que você não se importa. E muito menos significa que eu posso me ofender. Não, porque sendo empática e entendendo como o teu cérebro funciona, eu tenho que ser capaz de entender que a tua frase, a tua fala, não significa uma ofensa, não significa que você não me entende. É a forma como o teu pensamento chega a um determinado ponto. E eu acho que isso está faltando na sociedade como um todo, né? A gente se colocar no lugar do outro, não o que eu faria no lugar dele, mas entender que o que ele está fazendo é a forma que ele chega àquele ponto. E isso eu estou falando de inúmeras situações que a gente tem vivido, né? Esses desafios que tu tens passado, eu queria saber em relação a essas outras pessoas, a forma como eu tô te colocando agora, assim, a forma como eu acho que os neurotípicos têm que pensar a respeito disso, e de não se ofender, ou não ser rude, ou simplesmente entender essa chegada ao mesmo ponto. Como tem sido a tua interação com outras mães, com neurotípicos, no dia a dia, no teu dia a dia, no dia a dia do teu filho, que a gente nem sabe o nome, aliás. Qual que é o nome do seu filho? É Lorenzo. Lorenzo, é verdade, você falou. Como tem sido esse dia a dia? O que o neurotípico faz que você fala assim, meu Deus, odeio esse tipo de coisa? Então, o, o neurotípico, ele tem uma coisa que eu não consigo entender, que é a invasão. A invasão, tipo, as pessoas acham que nós preferimos ficar sozinhos. Não, a gente não prefere ficar sozinho, mas a gente também não... Assim, eu não consigo entender até hoje o que a minha vida tem a ver com a vida de uma outra pessoa. A invasão, as pessoas julgam, acham que você tem que participar do grupo, que nós temos que ter a necessidade do julgamento, de tudo, da interação de outras pessoas na nossa vida. Nós estamos bem. Não porque a gente... não tem interesse. Claro, se eu sento para conversar com um amigo e a pessoa vem me falar da vida dela, ótimo. Eu não pergunto, não porque eu sou mãe educada, é porque eu acho que ela vai me falar se ela tiver o interesse de me falar. Isso é uma coisa que até hoje eu não consigo entender, essa precisar da aceitação. Você precisa da aceitação. Eu tento entender, eu digo isso pro meu marido toda hora. Eu estou no meu segundo casamento, eu casei aqui nos Estados Unidos. As pessoas acham até que a gente não tem sentimento, isso eu quero até explicar. Nós temos um sentimento até maior, porque o nosso sentido de amar, ele é gigante. É tão grande que a gente chega a chorar quando a gente olha para a pessoa que a gente ama, como filho, como marido, aquela frase que o pessoal diz assim, mas não entende é melhor amar que ser amado. Porque quando você é amado, você escuta uma coisa que te agrada. Mas quando você ama, você tem o sentimento interno que é teu. É melhor você ser feliz com aquele interno teu, emanando aquele amor, do que recebendo. Então, a gente não se importa se alguém está nos amando, se a pessoa está nos aplaudindo. É isso só. É só isso. É só essa separação. E a gente não precisa receber isso. A gente não sente falta disso. Não entende. Eu não entendo por que eu preciso que alguém participe disso, ou me diga que o que eu fiz está bom, para que eu me sinta completo dentro do que eu queria fazer. Sim. Eu mesmo faço isso. Isso é meu, comigo mesma. Isso é até melhor para a gente, porque a gente não tem medo de errar. A gente não tem medo de prestar um concurso e não passar, porque a gente não liga para o julgamento. O que é o medo? É o medo do julgamento. É o julgamento, tudo é julgamento. As pessoas não enxergam isso. Isso é perda de tempo. É verdade. E esse julgamento atrapalha a vida de todo mundo. E eu não gosto, eu acho isso invasivo. Eu digo, eu tenho uma amiga por vez, né? E as pessoas falam, por que você tem uma amiga por vez?
E quando eu brigo com essa amiga, eu digo, eu vou dar a tua vaga para outra pessoa. Porque Eu vou dar a tua vaga para dificuldade outra desse amigo é pessoa. difícil, porque eu sei que o meu amigo é neurotípico, eu sei que esse amigo vai me invadir, ele vai invadir a minha área, o meu espaço, eu não gosto disso, porque as pessoas pensam que invadir é só nos abraçar. Não é? A gente gosta de abraço, a gente só não gosta de abraço de estranho, que chega lá, já te abraça, já te beija. Você, oh, peraí, uma coisa boa na época da pandemia, ninguém te agarrava e te beijava. Oh, maravilha! Todo mundo dava aquele espaço, obrigada pelo espaço. E aqui nos Estados Unidos as pessoas não abraçam muito. E ser amigo é uma invasão. Ele vai querer saber da tua vida. É Ele vai invadir um pouco verdade. do teu espaço. E não querer dividir não é egoísmo. É só não querer dividir, acabou. Se É resguardar. isso, é muito simples. E a gente não tem medo de nada. Assim. Eu vim para cá sem falar inglês, com meu filho, sozinha, e tinha acabado de alugar minha casa lá, e vim correndo para cá com mala e cuia, com algumas poucas malas, e larguei tudo. As pessoas falam, como você largou a tua vida em Ribeirão Preto, você tinha o teu escritório, tinha a tua vida, tinha o teu salário, porque isso não conta. Isso não conta. O que conta é recomeçar. É recomeçar. A gente não tem medo de perder, de não dar certo. As pessoas me perguntavam, e se der errado? Eu faço um novo plano. Eu faço um novo plano. É tão simples. Então, essa é a vantagem, acho, de ser autista. É não temer, porque o que está do lado de fora não faz mal para a gente. E a gente ama muito, mais do que o normal. A única diferença no amor para a gente é se nós tivermos uma pessoa que nos ama, é um ponto a mais. Mas a gente não precisa, nós somos, tipo, autossuficientes. Isso é fácil de viver, é muito mais fácil de viver. Mas se tiver quem nos ame, ótimo. Nossa, para você que está em casa, gente, escutando essa mensagem de superação, se tem algo dando errado, recalcula a rota, vai para cima, não olha para trás, aprende com os erros e faz melhor. Essa mensagem eu perco até o raciocínio aqui do que eu tenho que perguntar para ela. Porque é o que muitas pessoas eu sei que estão em casa precisam ouvir, sabe, Cris? Você está falando do julgamento e eu vejo na função de estar síndico de um condomínio, é o que o síndico muito sofre, porque ele está numa função em que ele tem que liderar os prestadores de serviço e funcionários e, ao mesmo tempo, ele tem que entregar segurança, comodidade, respeito a todos os moradores que residem ali naquela coletividade. E, obviamente, ele não vai agradar a todos. Mas, infelizmente, existem muitos síndicos que se doem muito quando são criticados. E isso que você falou do julgamento, eles são julgados todo dia por alguma peça que quebrou, alguma prestação de serviço que poderia ter sido melhor ou não foi do agrado daquele morador. E essa missão, essa mensagem de siga em frente, faça o seu melhor, né? As opções estão na sua mesa e você precisa lidar com elas da melhor forma que for para a sua vida, né? Mantenha a sua consciência limpa de que você está fazendo o seu melhor e os seus objetivos de vida serão atingidos. É uma mensagem que o síndico com certeza está batendo no coração dele, por isso eu te pergunto, em relação ao autismo, qual mensagem você pode passar para os síndicos do Brasil, né? Os síndicos que lidam com pessoas autistas ou até que hoje são síndicos autistas que são síndicos. Qual a tua mensagem para que eles saibam lidar? Porque se eles estão no contexto social dos autistas, eles precisam estar capacitados para lidar com o funcionamento desse cérebro e fazer com que aquela comunidade viva de forma harmônica e respeitosa. Respeitosa em primeiro lugar. Então, eu acho que o melhor a ser feito é o seguinte: você não tem
como identificar se a criança, toda criança tem o autismo ou não, porque umas têm características, outras não. Então, eu tenho uma palavra para dizer, a palavra é exigir educação e respeito. Porque, independente de ser uma criança autista, pode ser uma outra criança que está precisando de uma ajuda. Então, como a gente pode conseguir essa educação e respeito? Tentar conciliar essas coisas dentro de um condomínio. Eu vejo, se você colocar cartazes mostrando crianças auxiliando outras crianças. Na escola do meu filho aqui nos Estados Unidos, existe uma premiação para crianças que auxiliaram crianças autistas, o Down, crianças que precisam de auxílio. E eu acho que isso funcionou muito. Acabou o bullying? Não. Isso existe em toda parte. Mas a gente pode reduzir isso colocando informações no prédio. Eu vou te falar uma coisa, se você vê um fumante, se você falar que não pode fumar, provavelmente ele sabe que ele não pode fumar, mas ele vai fumar porque ele não tem nenhum cartaz escrito. Ele vai fumar, ele não vai ter vergonha de fumar. Mas se você colocar um panfleto, não fume, é proibido fumar, ele sabe que ele não vai ser preso, ele sabe que ele não vai receber multa, mas ele vai passar uma situação constrangedora, então ele não vai fumar. E eu acho que o mesmo exemplo serve em um prédio para situações como acontece com criança com autismo. Meu filho sofreu em prédio e pegando elevador porque ele pedia para as pessoas não parar em outros andares porque ele tinha apertado o nosso andar. E eram situações difíceis de crianças imitando os gestos dele ou dando gargalhada, isso era desagradável. Então, a mãe do autista tem que ser bastante tolerante, mas a única pessoa que pode auxiliar e educar é a mãe e o pai, são os pais. É só isso. Porque o filho é o espelho dos pais. Então, o melhor é mandar um recado para os pais. É o que podemos fazer, exigir respeito. Não é só para autista, não, para qualquer pessoa, né? Porque existe respeito, a gente tem que dar para todo mundo, independente, né? Então, a você, como mãe, e vendo uma situação de bullying com o seu filho, pensa num síndico, um síndico que comunique os pais da criança que está fazendo bullying para a correção daquela conduta. É essa a mensagem. É preciso. Meu filho passou situações em escolas, aqui também, passou no Brasil. Meu filho, eu coloquei ele numa escola aí. Um dia eu cheguei na escola e meu filho estava no chão, uma menininha segurando os braços dele, um menino colocando areia no ouvido do meu filho e o outro batendo com um pedaço de pau. E vários pais ao redor. E eu perguntei, por que vocês não pararam o filho de vocês? E eles responderam, eles estão só brincando. E eu falei, eles estão brincando a partir da hora que o objeto do brinquedo não é o filho de vocês. Então, eu acho que a escola devia ter tomado alguma coisa sobre isso, ter feito alguma coisa para alertar os pais. Porque a coisa nasce daí, da raiz não são nos pais. Nas crianças, se o pai chegar e falar não faça, ele vai parar. E poucos dias atrás, na Itália, meu filho fez gestos com a mão, que ele faz assim, e o menininho começou a imitar. Imitava. A mãe chegou e falou assim, para, só isso acabou. Eu acho que o correto seria ela dizer, não faça isso, respeite. Então, uma frase corrige uma criança, porque a criança vai ouvir os pais. Então, é necessário que vá direto ao ponto principal, que são os pais. Agora, se o pai não tem correção, é uma questão de caráter. E a gente não pode mudar isso, mas a gente tem que tentar.
Muito bom, muito bom. Lembrando que nos condomínios a gente tem as regras de antissocialidade, que a Cris está falando do caráter, e o caráter, ele leva à antissocialidade. Se você não tem caráter que te possibilite morar num condomínio, então, infelizmente, o síndico vai agindo, vai agindo, vai agindo, até, no frigir dos ovos, né, culminar com o tempo nessa progressividade de multas e até a expulsão do condômino antissocial. E aí a gente está falando de não cumprimento de inúmeros deveres. Lembrando que a gente tem o dever de urbanidade, que é exatamente tratar o próximo com respeito. Cris, respeito ao principal. Concordo. Eu agradeço muito a sua participação de hoje. Sei o quanto foi desafiador tu estares aqui hoje, na entrevista, falando um pouco das tuas situações pessoais, mais do que isso, se expondo a todos aqueles que estão assistindo. E, enfim, fica aqui a minha grande admiração por você como pessoa, como mulher. Espero que quando eu vá aos Estados Unidos, espero te conhecer pessoalmente. Vai ser uma honra, uma satisfação. Agradeço muito a doutora Samira, que iniciou essa jornada de condomínio inclusivo comigo, que está me passando grandes pessoas para conversar sobre direito das pessoas com deficiência, sobre também o autismo. E agora a gente vai dar continuidade nos próximos programas. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha esse conteúdo para as pessoas ao redor, porque a ideia é que a gente possa chegar ao maior número de pessoas e educá-las, capacitá-las. Educar porque só a educação pode afastar os preconceitos e melhorar a vida harmônica das pessoas. Então, Cris, meu muito, muito obrigada para você. Vou pedir para você dar aqui as suas palavrinhas finais para o nosso público. O seu tchau, o seu adeus. Espero ainda te ver em novas oportunidades, claro. Obrigada. Então, eu só tenho a dizer agora por favor, a gente só quer respeito. O autista não quer cura, porque ele não tem cura de nada, porque ele só tem algumas diferenças, só isso. Então, se você der respeito, você deu tudo. A gente não tem escolha. Muitas pessoas falam, mas todo mundo é diferente. Mas você é diferente por sua escolha. Nós não. Nós não temos como alterar o nosso cérebro. Tá? Então, muito obrigada pela atenção. Imagina, a gente que agradece. Para você que está aí em casa, até o próximo sábado, Sindicast, e tem aula nova no Sindiflix falando sobre Reclame Aqui. Você que ainda não está inscrito na plataforma, se inscreve lá para ter aulas sobre responsabilidades do síndico e Reclame Aqui. Foram as duas últimas para quem é assinante, porque é conteúdo exclusivo do Sindiflix. Até a próxima. Amanda Lobão aqui para você, te esperando no próximo sábado às 11 horas. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.